E para falar sobre esse assunto tem que ser com ele, Badá. Como é que tá, amigo? Tudo certo? Tudo tranquilo. Tranquilo. Tudo certinho. Bom demais. Vamos começar falando da Chapecoense, que entra em campo hoje. Jogo amistoso contra o São Lourenço da Argentina. A partida é às 8h30 da noite na Arena Condá. E a gente tem reportagem sobre esse assunto. Nas últimas semanas, a Chapecoense passou por treinamento intensivo. O técnico Kleina vem testando várias táticas e vai aproveitar o jogo amistoso para avaliar os jogadores. Precisamos fazer algumas avaliações e ela passa para alguns jogadores que não vinham jogando, não tiveram uma sequência no primeiro semestre, ou por lesões ou por ter chego mais tarde e aí precisou ter feito um trabalho físico, que foi um caso do Dofo, né? Então, Vinícius que teve lesão, Osman que teve lesão, são jogadores que a gente quer ver e espero que, por mais que a gente teve o treino tático entrou agora, né, faz 2 dias, né, porque a gente deu o lastro maior aonde que as valências que eram necessárias, então passa muito por uma avaliação, claro que se tratando de São Lourenço, é um amistoso fortíssimo, a gente sabe que é jogo intenso, é jogo competitivo, jamais nem da nossa parte e da parte do adversário ser desleal, mas é um jogo que vai exigir demais. Kleina aposta em algumas mudanças no time titular, que deve encarar o São Lourenço hoje na Arena Condá. Nós mantivemos o 4-4-2 e fizemos o 4-2-3-1. Então a gente vai trabalhar uma estrutura que nós já encaminhamos com o Luiz Antônio Canteiros e também já preparei Leandro, Bruno e o Vinícius, o Osman, o próprio Guilherme. Então também veio 3 atacantes, como que a gente vai ter essa situação. Claro que momentos no campeonato nós utilizamos o Wellington e Leandro, nós já temos essa avaliação, agora ver como que a gente fica com esses atacantes centralizados, como é que fica o jogo, né, com 2 atacantes abertos, porque nós tínhamos um desafogo com o Apodio, nós temos um jogo hoje um pouquinho diferente com o Eduardo, não que a gente vai perder a qualidade, mas a gente precisa fazer esse tipo de avaliação. É um jogo interessante porque é um adversário forte, muitas vezes faz aquele amistoso, pega lá um time lá da Série C, não vale a pena, né? Não é o mesmo nível, então é uma boa medida para tirar a febre, né, do que vem por aí na Chapecoense para a sequência da temporada. É o que precisa, né? Chapecoense está uma semana, quinta-feira que vem, já volta o Campeonato Brasileiro contra o Bahia. E é um amistoso interessante. Eu acho que o Chapecoense foi muito feliz ao escolher o adversário, porque é o São Lourenço, e que sejam muito bem-vindos os argentinos, né? Ontem já teve um encontro da diretoria da Chapecoense com a diretoria do São Lourenço, que é o clube do Papa Chico, né? É verdade. É o clube do Papa Francisco, um gigante do futebol argentino, que a gente sabe, para nós aqui de Chapecó, da Chapecoense, tem uma ligação especial, porque foi o último clube, né, que a Chapecoense se enfrentou em 2016, antes, né, da tragédia lá na Colômbia, com o time titular naquela semifinal de Sul-Americana que valeu vaga depois para a Chapecoense na competição internacional, né? Então, de boas recordações daquela grande partida, daqueles grandes confrontos, daquela grande defesa do Danilo que ninguém consegue esquecer, mas ao mesmo tempo, né, com um pouco de tristeza, porque foi o último jogo daquele grande time que nós tínhamos em 2016. Mas hoje é um jogo, então, né, de recordações, mas que serve também, né, para o Gilson Kleina já começar a armar o time para a volta do campeonato. Teve tempo para treinar, teve tempo para descansar, para se preparar fisicamente, tecnicamente, taticamente, vai colocar um time em campo, vai ter à disposição outros jogadores. Então é o momento desses jogadores aí aproveitar a oportunidade para mostrar que eles possuem condições e capacidade de futebol para se manter no time titular para a sequência da temporada, que é muito desafiadora para a Chapecoense. Então é um amistoso interessante, uma quarta-feira de muito frio, o jogo é marcado para as 8h30 da noite, muita gente perguntando se tem transmissão pela televisão. Não tem, então quem quiser ver o jogo tem que ir na Arena Condá, sócio tranquilinho, entra de boa, como sempre acontece, e ainda compra ingresso pela metade do valor, por exemplo, uma arquibancada descoberta, uma geral, por apenas R$25. Então, é uma boa oportunidade para a gente matar a saudade, faz tempo que a gente não vê a Chapecoense em campo, e já começar a sentir aquilo que nos espera para a sequência da temporada, e esperamos que seja coisa boa. É isso aí, que seja um bom jogo. E a Chape apresentou na tarde de ontem um meia Agustín Dofo, é assim mesmo? Agustín Dofo. Esse mesmo. Então tá bom. Argentino. Isso. O contratado, no caso, ele vai ficar na Chapecoense até o final da temporada. Tem reportagem também. O meia argentino de 23 anos chegou em Chapecó ainda em abril, mas só foi apresentado na tarde desta terça-feira.
O jogador que integra o elenco da Chape ainda está se adaptando com a cidade, mas garante que foi bem recepcionado. Estou muito feliz aqui, que encontrei gente muito boa. Creo que aqui la gente é mais, como que abraça mais a los jogadores que chegam de fora. Lo que aconteceu quando fui a Espanha é que ficava muito longe de minha família. Agustín Dofo vai vestir a camisa 34 da Chapecoense e tudo indica que a estreia do argentino no Verdão será hoje, na partida amistosa contra o São Lourenço. Quem é do meio do futebol conhece muito bem um dos grandes talentos da base do Vélez, que precocemente, na minha opinião, foi para a Europa, foi para o Vila Real e volta agora para o Brasil para uma experiência num grande clube que é a Chapecoense. O Agustín veio no primeiro momento num contrato de 3 meses, mas já, porque nós sabíamos da capacidade que ele tinha, com amarras contratuais que permitiam que ele ficasse até o final do ano, e que se ele tiver um ano de sucesso no Chapecoense, ele vai ficar aqui mais 3 anos conosco. E por toda a evolução que ele teve nesse período de 3 meses, nós entendemos que era mais do que justo que ele tivesse a oportunidade de estar nesse elenco, pelo menos até o final do ano, e por isso que fizemos já a formalização, a antecipação desse contrato até o final do ano. Que o torcedor pode esperar, e você com a experiência vai dar, porque a gente não conhece muito bem o futebol do jogador, essa que é a verdade, tem que ser sincero, sim. Mas nessa primeira entrevista coletiva, apresentação, o que deu para sentir aí? Dá para ter algum indício, talvez? Não, a gente tem que ter a confiança em quem avaliou ele, né? Ele chegou aqui para um período de observação, vamos falar a verdade, 3 meses. Não se tinha convicção, todo respeito ao Rui Costa, não se tinha convicção de que ele tinha potencial. Se tinha convicção, já fazia o contrato, né? Quando chegou, já fazia o contrato até o final do ano. Não, ele passou por um período de observação, agradou a comissão técnica, agradou o Gilson Kleina, já se manifestou positivamente em relação ao futebol do Dofo, que é assim que ele vai ser chamado, né? E por isso que o contrato dele foi prorrogado até final do ano. Bom sinal, sinal de que o menino é jovem, é garoto, tem potencial, tem qualidade, né, e esperamos que acrescente no meio de campo. É o primeiro dos 3 meias que serão apresentados. O primeiro foi o Dofo, o segundo logo ali na frente vai ser o Jean Roberto, aquele que veio do Pelotas, e o terceiro o Ian Rolim, que também breve deve ser apresentado como novo reforço para o meio de campo da Chapecoense. Então é bom que o Gilson Kleina ganhe mais opções, né? Mas o importante é que cada jogador saiba aproveitar a oportunidade que está tendo, porque é um novo recomeço, digamos assim, vai ser uma parada significativa, essa parada da Copa do Mundo, então os jogadores vão ter o tempo que não tiveram lá no início do ano para se preparar fisicamente, como eu falei antes. No início do ano foi tudo meio no atropelo, agora não, agora teve calma, teve tempo para descansar, para se preparar bem fisicamente, né, para se entrosar taticamente, e por isso que a gente espera que a Chapecoense volte mais forte. O aperitivo vai ser hoje nesse amistoso contra o São Lourenço, mas o importante é voltar bem na próxima quinta-feira, quando recebe o Bahia no recomeço do Campeonato Brasileiro. É isso aí. E agora a gente fala de Copa do Mundo da Rússia, porque já temos um finalista. Já temos. Essa nós acertamos, né, Madonna? Pois é, por incrível que pareça. Deu zero. A França venceu a Bélgica, né, e garantiu vaga então na final. Agora os franceses vão buscar o tricampeonato. O primeiro lance de perigo foi da Bélgica. Hazard bateu cruzado e a bola passou rente à trave. A resposta francesa foi com Matuidi, que chutou para a defesa do goleiro da Bélgica. Hazard mandou a bomba e a bola passou com perigo depois do desvio do francês. Pressão belga, a bola sobrou dentro da área para Alderweireld, que chutou para a bela defesa do goleiro Lloris. Lançamento para Mbappé, que de primeira cruzou para Giroud. O atacante perdeu boa chance para a França. Mbappé deixou Pavard na cara do goleiro Courtois, que conseguiu desviar a bola. No começo do segundo tempo, gol francês. Escanteio da direita cobrado na primeira trave, o zagueiro Umtiti se antecipou a Fellaini e de cabeça fez 1-0. Troca de bola no ataque, Mbappé de calcanhar passou para Giroud, que bateu, mas foi travado. Cruzamento da direita para a cabeçada de Fellaini, que passou perto. Hazard tentou passar por Varane e a bola sobrou para Witsel, que encheu o pé. Lloris espalmou. E quase a França ampliou com Griezmann, mas Courtois pegou. E foi só. França, primeira finalista 1, Bélgica, que vai disputar o terceiro lugar, 0.
e chega com um status de favorita. Queira ou não queira, né? Para França, né? a grande final, chega com esse status aí. Tudo bem que eu acredito que vai pegar a Inglaterra também. E Croácia. Eu torço para a Croácia. É verdade, é verdade. Porque esses ingleses aí foram muito arrogantes quando eliminaram a Colômbia. A imprensa da Inglaterra também desfez da Colômbia, meio que se achando demais para o futebol que eles jogaram até agora, a Inglaterra. Mesmo assim, também concordo que eles são favoritos, eles são um time mais equilibrado do que a Croácia, mas a minha torcida vai ser pela Croácia. E ontem venceu a seleção que eu considero mais equilibrada. Não é nem uma seleção extraordinária, a seleção da França, mas é a seleção mais equilibrada e com uma aplicação tática impressionante, né? Barbada para a Bélgica foi fazer contra-ataque contra o Brasil, que chegavam 4, 5 contra 2, 3. Os contra-ataques da Bélgica ontem era contra 7 da França. Então, um time que recompõe muito bem e que joga também com a bola no pé. Tanto é que num jogo disputado, e foi um bom jogo, em pese apenas 1-0, um jogo muito disputado, de muita aplicação, a França cometeu 6 faltas. Sabe o que é isso? Numa semifinal de Copa do Mundo, merecidamente ganhou. Não foi desta vez que a tão badalada geração belga chega numa final de Copa do Mundo. Vão ter que disputar terceiro lugar aí. É para se enterrar em campo aberto. Disputar terceiro lugar... É triste. O Jair, quando vai disputar torneio de pênalti aqui no Pinheirinho, quando é o terceiro lugar, desacorçoa, desanima. Numa Copa do Mundo, disputar terceiro, mas tem que valorizar, tem que saber valorizar o segundo lugar e o terceiro lugar. Não. Quem é que lembra? Terceiro lugar, meu filho. Me digam quem foi o terceiro lugar da Copa do Mundo no Brasil. 1, 2, 3. Alguém lembra? Foi a Holanda, né? Foi a Holanda? Não sabia. Só porque ganhou do Brasil. Eu não me lembro. É verdade. Pula, passa. Vai, passa. Só porque ganhou do Brasil, eu lembro. Senão não ia lembrar nunca, exatamente. Né? Mas é verdade, é bem isso. E ninguém lembra do segundo e do terceiro colocado. Isso é fato. Vamos mudar de modalidade agora, Vadá. Vamos falar de natação. Opa, essa aí, rapaz, Aí tem conquista. Tem conquista. No fim de semana, a natação de Chapecó disputou em Palhoça 3 competições simultâneas. A fase estadual dos Jogos Escolares nas categorias 15 a 17 anos e 12 a 14, além da fase estadual dos Joguinhos Abertos. Nos Joguinhos, Chapecó conquistou 3 medalhas, 2 de prata e 1 de bronze. Pelos Jogos Escolares, o município conquistou 11 medalhas, sendo 2 de prata e 9 de bronze. Além das medalhas, a chapecoense Carolina Casarim garantiu a convocação para os Jogos Escolares Brasileiros em Natal, no mês de novembro. Então, boas notícias para a natação chapecoense. Parabéns a todos aí. Bela equipe, com certeza, né, Vadá? Nós temos 2 grandes equipes que fazem um belíssimo trabalho. A gente sempre tem que valorizar as duas, que é a ACN, a Associação Chapecoense de Natação, e também a PAN. 2 equipes muito tradicionais, que fazem um trabalho belíssimo na natação de Chapecó e sempre conquistando grandes resultados, a exemplo destas competições. Parabéns às 2 equipes, a ACN e também a PAN, por representarem tão bem Chapecó na modalidade de natação, tanto no feminino quanto no masculino.